Tudo bem, gente? Boa noite. Estou fazendo isso porque eu já me sinto em casa aqui. Amém? Glória a Deus. E é um grande privilégio poder fazer parte dessa casa. Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 55. Vamos começar por aqui hoje à noite. Eu tenho certeza que nós vamos ter um tempo maravilhoso aqui. Amém? Amém? Aquilo que eu quero falar para você é para você tirar as suas expectativas de mim. Amém? Porque na verdade eu não tenho nada para te oferecer, mas aquele que era, é e sempre será, que habita dentro de você, Ele quer na verdade como uma fonte jorrar do seu interior nessa noite. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Isaías 55. É um texto que eu amo muito. Versículo 8, diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Amém? Diga assim: os pensamentos de Deus não são os meus pensamentos. Diga: os pensamentos de Deus não são os meus pensamentos. Mas o que ele diz? Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Amém? Diga: e os pensamentos de Deus são mais altos do que os meus pensamentos. Queridos, Deus nos trouxe para a cidade de Vinhedo há mais ou menos 2 anos e meio atrás. E nós não sabíamos porque nós estávamos vindo para essa cidade, mas nós estávamos vindo para cá debaixo de uma palavra profética. Um dia um profeta, dentro da nossa casa, do nosso apartamento lá em São Paulo, nós pastoreamos uma igreja lá em São Paulo, e ele nos disse: por que vocês não vão para Vinhedo? E isso não fazia nem parte dos nossos planos, não fazia nem parte daquilo que nós imaginávamos para a nossa vida. E depois de alguns meses que nós recebemos essa palavra, nós viemos morar nessa cidade. E muitas pessoas perguntavam: o que vocês estão indo fazer lá? E a gente falava: olha, a gente não sabe. Porque nós nunca pensamos em abrir uma igreja nessa cidade. Porque eu creio que já existe uma igreja nessa cidade. E essa igreja não é a IM Church, não é a comunidade de Vinhedo, não é a Iba Viva. Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque nós não carregamos uma placa e nós não servimos a uma denominação, mas nós fazemos parte de um reino, o reino de Deus aqui na terra. E nós viemos aqui para essa cidade justamente com esse objetivo de servir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Talvez você não saiba, mas nós somos casados há 17 anos, né, meu bem? 17 anos, nós temos 2 meninas, a Luísa de 12 anos, a Florença de 7 anos. Nós servimos no ministério. Eu entreguei minha vida para Jesus Cristo em 1995, dia 25 de junho de 1995. Dia 23 de julho de 1995 eu desci as águas do batismo. E hoje, aqui dia 18 de março de 2018, eu continuo caminhando firme nessa jornada, sem olhar para trás. No ano de 2001, nós assumimos a nossa primeira igreja. E por mais que nós ainda somos jovens, ainda nós somos uma geração
que ainda está sendo amadurecida e preparada por Deus. Eu quero te dizer que existem muitas coisas que nós já experimentamos ao longo da nossa jornada. E foi para isso que Deus, Ele nos trouxe aqui nessa cidade, porque nós queremos servir essa cidade. Talvez já houveram muitas propagandas sobre a cidade de Vinhedo, sobre a qualidade de vida aqui. E eu creio que talvez a igreja de Vinhedo muitas vezes foi abusada. E ministros vieram aqui por causa de uma oferta para receber os recursos da igreja. Mas eu tenho autoridade para falar isso, porque eu nunca me movi por uma oferta. Está aqui o pastor Ivan, a pastora Jaque. E nós servimos eles desde que nós colocamos os pés nessa cidade. E eles sabem do que eu estou falando. Então eu tenho autoridade para denunciar tudo aquilo que vem, na verdade, para nos sugar e para nos subtrair. Sabe por quê? Porque muitas vezes, muitos ministros, eles já se levantaram para levar dinheiro público dessa cidade. Mas está se levantando uma igreja que não vai tomar o dinheiro público, mas vai se levantar e vai derramar uma oferta sobre essa cidade. Sabe por quê? Nós estivemos na Bethel, lá em Redding, na Califórnia. E é incrível o que Deus está fazendo nessa cidade. É uma cidade que está vivendo o avivamento. As pessoas estão sendo curadas na rua. Você vai no Starbucks, tem palavra profética, tem cura. Você chega no Walmart para comprar alguma coisa e as pessoas falam: não, eu conheço essa instituição. Esses dias o departamento de polícia da cidade estava falindo. Então eles conversaram com a igreja. E a igreja levantou uma oferta de mais de $50 mil para ofertar no departamento de polícia da cidade. É essa igreja que eu creio. Por quê? Porque não é o poder público que nos supre, mas somos nós que suprimos a cidade. Então eu estou aqui para denunciar tudo o que foi feito sobre a cidade de Vinhedo. Porque vai se levantar uma igreja genuína. Vai se levantar homens e mulheres que vão entender o seu lugar nessa cidade. Porque hoje, na nossa geração, existem 3 estruturas que têm governado sobre a cultura dessa terra. E do que eu estou falando? Existem 3 estruturas que regem essa cidade. A primeira delas é o dinheiro, é mamon. Sabe o que acontece? Eu estava conversando com um pastor amigo meu. E ele estava falando: pastor, os Estados Unidos, eles estão precisando de missionários brasileiros. E ele me disse: se eu abrir a minha boca, quem quer vir para os Estados Unidos para ser missionário? Muitas pessoas vão se levantar. Há uma fila de pessoas que querem ir para os Estados Unidos. O problema é que muitos brasileiros que saíram daqui para ir para lá, foram para lá para sugar os recursos daquela nação. A gente precisa entender que o reino, ele não vem para sugar, mas o reino ele vem para dar, para trazer. Porque Deus, ele criou a terra e ele deu aos filhos dos homens. Porque Deus amou o mundo e Ele deu o seu Filho. Porque a natureza do reino é dar. E Deus precisa mudar a sua mentalidade. Nós precisamos perder a nossa mentalidade de pedinte. Aonde você sai da sua casa e vai para a igreja pensando: o que eu vou para receber? Cara, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você já tem tudo o que você precisa. Você tem uma herança, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Essa mentalidade precisa ser quebrada. Porque você está orando e pedindo para Deus te dar coisas que já são suas como filho. Então nós precisamos ter outra mentalidade. Eu preciso ir para dar, eu preciso ir para oferecer. O culto é um tributo a Deus. Você precisa parar de buscar canções que massageiam a sua alma. Porque eu não gosto dessa canção, eu gosto daquela. Cara, a música não é para você, a canção não é para você, o culto é para Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.
nunca foi sobre nós, nunca foi sobre você. Essa cultura humanista que faz com que você queira que o mundo gire ao redor de você, precisa ser quebrada na sua mente. Porque não é sobre você, é sobre um rei, e esse rei se chama Jesus. É para que Ele venha, é para que Ele governe, é para que Ele cresça. Não é sobre nós, mas é sobre Ele. É por isso que muitas pessoas, elas vão para um país de primeiro mundo. Lá na Europa, a Europa está precisando de missionários. Os Estados Unidos estão precisando de missionários. Se você tem um chamado para as nações, eu quero liberar a sua vida. Então, que Deus te levante como um missionário para a América. Que Deus te levante como um missionário para a Europa. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quando você pisar naquela nação, você precisa saber uma coisa: eu não vim aqui para sugar, mas eu vim aqui para dar, eu vim aqui para dar, eu vim aqui para dar, eu vim aqui para dar a minha vida por essa nação. Sabe por quê, queridos? Porque muitos brasileiros vão para lá, e lá nos Estados Unidos tem as igrejas que são as igrejas brasileiras, são os brasileiros ministrando para brasileiros. E até aí não tem nenhum problema, meu irmão. O problema é que ao invés de nós tocarmos a nação, muitas vezes o Deus que está regendo a América, Mamon, tem permeado a igreja lá. E nós deixamos de estabelecer o reino de Deus. A segunda estrutura demoníaca que tem governado na nossa geração é, na verdade, o racionalismo. É uma estrutura mental, onde as pessoas hoje em dia, elas têm sido muito racionais. E eu não sou contra se levantarem homens e mulheres pensadores. Mas o que você precisa entender é o que nós lemos aqui nas Escrituras. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Sabe qual que é o problema de você ser racional? Você quer que Deus explique tudo para você. Só que a verdade é que ninguém explica a Deus, meu irmão. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem primeiro deu a Ele? Não, Deus não precisa explicar nada para nós. E Ele não precisa provar nada para você, meu irmão. Porque Deuteronômio 29, 29, as coisas encobertas, elas pertencem a Deus. E as reveladas pertencem a quem? Aos filhos dos homens, a você e aos seus filhos, para que as cumprais e as vivais. Sabe, é para isso que João falou: olha, tomem cuidado com os nicolaítas, lá em Apocalipse. Por quê? Porque os nicolaítas, eles traziam sobre a igreja uma cultura grega, uma cultura racional. Foram esses homens, alguns estudiosos creem, que eles começavam a colocar o cristianismo debaixo de um formato humano. E é isso que muitas vezes nós temos visto nos nossos dias. Parece que o sobrenatural, ele não se encaixa mais no perfil da igreja dos nossos dias. Porque nós temos que ser racionais. Ah, pastor, mas como que você pode explicar isso? Como que você pode explicar, Vini? Como você pode explicar que você chegou ali e você tinha uma pessoa que ela tinha uma perna mais curta que a outra, e então você ora e a perna daquela pessoa cresce na hora. Então, como que você pode explicar algumas coisas? Como que você pode explicar o que Deus tem feito nessa geração? Sabe, meu irmão, é difícil porque se não se encaixa na nossa mentalidade, então nós rejeitamos nesses dias. A primeira estrutura é a estrutura de Mamon. A segunda estrutura é a estrutura da razão. E a terceira estrutura é a estrutura da religião. Diga: Mamon, razão e a religião. Sabe o que acontece, meu irmão? Essas estruturas, elas governam sobre a cidade de Vinhedo. E Deus chamou a gente para romper com isso daí. Existe uma batalha muito grande no mundo espiritual.
Abra sua Bíblia comigo em Marcos, no capítulo 8, no versículo 15. Sabe, nós não somos contra nenhuma forma de pensamento. É que os padrões de pensamento dessa terra, muitas vezes eles competem com os padrões de pensamento celestiais. Porque a Bíblia diz que os pensamentos deles são mais altos do que os nossos. É incrível porque em João 8, trouxeram uma mulher adúltera para que Jesus a julgasse. E o padrão de pensamento da terra, o padrão de pensamento religioso, exigia que ela fosse apedrejada. Uma coisa que eu sempre pergunto sobre essa passagem, Vini, é que trouxeram a mulher que foi pega em ato de adultério. Então eu pergunto, onde que estava o cara? Por que só estava ali a mulher? Mas talvez isso é uma outra história, dentro de uma cultura machista. Mas vamos pensar uma coisa. Jesus então, se ele seguisse os padrões humanos de julgamento, o que ele ia falar? Apedrejem essa mulher. Mas ele então vira e fala assim, olha, aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Então algo interessante começou a acontecer. Do mais velho ao mais jovem, todos começaram a jogar as pedras no chão e foram embora. Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus, ele vem para quebrar com uma estrutura demoníaca de pensamento. Ele vem para quebrar com uma mentalidade. E às vezes, a mentalidade que nós temos, nós pensamos que é uma mentalidade boa, mas ela tem origem nessa terra. Olha o que diz aqui em Marcos capítulo 8, versículo 15. Diz assim, advertiu-os Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Diga, o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Agora abra em Mateus capítulo 13. Versículo 33. Mateus 13, 33 diz assim. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o quê? Como o quê? O fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha. E toda a massa ficou fermentada. Diga, toda a massa ficou fermentada. Quem já fez um bolo aqui? Você põe só um pouquinho de fermento. E o fermento, ele, o quê? Ele contamina toda a massa. Sim ou não? Sim ou não? O que eu quero falar aqui com você? Em Marcos, no capítulo 8, no versículo 15, Jesus fala o quê? Olha, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E aqui, em Mateus 13, 33, Jesus fala, o reino de Deus é como um fermento. Fala para o seu irmão, confuso, né? Cara, não é confuso. Porque o que o fermento significa? O fermento significa uma mentalidade. Então quando Jesus está falando sobre o fermento de Herodes, ele está falando, tomem cuidado com uma mentalidade política. Quando Deus está falando, olha o fermento dos fariseus, tomem cuidado. Ele está falando, tomem cuidado com uma mentalidade religiosa. E quando Jesus está falando, o reino de Deus, ele é como um fermento.
E ele está falando, e esse fermento misturado com farinha, ele contamina toda a massa. Ele fala assim, o fermento do reino, ele tem que contaminar a sua mente. E você tem que pensar como o reino pensa. Porque o que Paulo fala? Vós, porém, tendes a mente de Cristo. Amém? Diga assim, existem 3 tipos de mentalidade. A mentalidade política, a mentalidade religiosa e a mentalidade do reino. Diga, a mentalidade política, a mentalidade religiosa e a mentalidade do reino. Por que eu estou falando isso? Porque quando Jesus começa a pregar o evangelho, em Mateus no capítulo 4, no versículo 17, quais foram as primeiras palavras que Jesus disse? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Por que Jesus falou isso? Por que Jesus falou isso? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essa foi a primeira palavra do ministério de Jesus. Essa foi a mensagem de João Batista. A primeira palavra. Uma palavra de arrependimento. Porque a palavra arrependimento, ela significa mudança de mente. Diga, arrependimento é igual a mudança de mente. Sabe, queridos, às vezes a gente pensa assim, eu estou arrependido. E aí você chora. Quem já chorou aqui de arrependimento? Aí no dia seguinte você foi e fez tudo do mesmo jeito. Quem já sentiu isso? Se você não mudar a sua mente, você não vai mudar o resultado final. Sabe qual que é o problema, meu irmão? Você fica esperando com que a sua vida mude, mas a sua mente não muda. Se a sua forma de pensar não mudar, os resultados e as suas colheitas, elas vão continuar exatamente iguais. Não adianta você querer um destino diferente para a sua vida, se você está seguindo a mesma rota e o mesmo padrão de mentalidade. É por isso que Jesus disse assim, olha, arrependam-se. E por que foi a primeira? Porque tudo que é primeiro na Bíblia, Vini, tudo que é primeiro na Bíblia, Gerson, significa um padrão. Aquilo que vem em primeiro lugar vem para ser um padrão. Ou seja, a mensagem do reino, ela começa com um arrependimento, com uma mudança de mentalidade. O que Jesus falou para Nicodemos em João 3? Aquele que quiser ver o reino, ele precisa nascer de novo. Ele está falando sobre uma mudança de mentalidade. E olha o que eu quero dizer para você, a AM Church. Se vocês realmente querem ver o reino de Deus, vocês precisam viver uma mudança de mentalidade nesse lugar. Porque não adianta a gente chegar aqui com um louvor novo. Não adianta a gente chegar aqui com um pastor novo. Não adianta a gente chegar aqui com uma roupa nova. Por quê? Porque não é isso que vai mudar a igreja. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos mudar de mentalidade. Romanos 12. O que a palavra do Senhor diz? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Fala para o seu irmão, nós precisamos urgente de uma mudança de mentalidade. Sabe por que a IM Church existe aqui nessa cidade? Fala para a pessoa que está do seu lado, você sabe por que essa igreja existe? Se você não sabe, o que você está fazendo aqui? Sabe por quê, meu irmão? Porque ir para a igreja, para a gente, virou uma mera tradição. A gente anda, pinta e borda durante a semana inteira e chega domingo para aplacar a ira de Deus. A gente vai na igreja, põe a nossa roupa de crente bonitinho de domingo à noite e faz a cara de santo. E aí a gente sai e a gente continua vivendo debaixo daquela cultura humanista, aonde as coisas giram em torno de nós, e nós vamos conquistando as nossas coisas, nós vamos criando algo em favor de nós. Mas e o reino de Deus? Onde estão os frutos? Por que Deus, Ele plantou essa
igreja aqui nessa cidade? Será que alguém sabe me dizer? Um dia, Deus pegou os pastores aqui de vocês, fiquem de pé. Pastor Ivan, pastora Jaque. Há 2 anos e meio atrás, e Deus começou a dar para eles o quê? Uma visão. Diga para mim, uma visão. Deus, Ele entregou para eles uma visão. E nessa visão existe um propósito. Para que essa igreja existe? Nessa visão existe uma identidade. Eles não são nem a igreja melhor da cidade, nem a igreja maior. Porque não existe igreja grande ou pequena. Existe igreja com propósito e igreja sem propósito. Agora, se Deus te trouxe aqui e Deus te plantou nesse lugar, é para você dar os braços para eles e falar: qual foi a visão que Deus deu para você, pastor? Então nós vamos tornar essa visão realidade. Nós vamos cumprir esse propósito junto. É para isso que uma igreja existe. Obrigado, pastores. Não é para você sair da sua casa, vir aqui e falar: pastor, você me benze, pastor, você me unge, cruz credo. Não, cara. A igreja existe para você ser parte dela. Você precisa ser parte desse organismo. Se essa igreja está avançando ou não, não é culpa do pastor ou mérito do pastor, é culpa sua também, é mérito seu também, porque nós somos um corpo, meu irmão. Esses dias o apóstolo Luiz Hermínio estava falando uma coisa. Ele ficou com o ombro inflamado de tanto segurar o microfone. E quando ele chegou na cidade dele, ele foi tomar uma injeção. E ele fez assim para tomar a injeção. Mas o médico falou assim: não, a injeção vai ser aqui atrás. E ele falou assim: mas doutor, está doendo aqui. Não, aqui atrás. Ele falou: então Deus começou a falar com ele. Assim é o corpo de Cristo. A parte que está sadia, ela toma o remédio para que a parte que está enferma seja curada, meu irmão. Nós estamos conectados, nós estamos ligados. Sabe quando a AM Church vai avançar? Quando você avançar, porque você faz parte disso. Agora, quando você ramelar, quando você der bobeira, sabe o que vai acontecer? A igreja também vai sofrer por sua causa. Se você chegar aqui amarrado, se você vem aqui e brigou com a sua esposa, Gerson. Ela é brava com você, Gerson? Rapaz, é brava, né? Por que mulher é tão brava assim? É ou não é, pastor? Então você briga com a sua esposa em casa, você chega aqui amarrado, brigado. Aí sabe o que acontece? O pastor Ivan fica ali e fala: oh, impressionante, infinito, ousado, oh, incondicional, amor de Deus. E o fogo não vem, porque parece que o céu está fechado. Sabe por que o céu está fechado? Por quê? Porque o seu coração está fechado. Porque você saiu da sua casa e você trouxe para esse lugar um peso espiritual. Porque nós somos um corpo. E quando um avança, todo mundo avança. E quando um fica para trás, todo mundo está ficando para trás. Sabe de quem é a responsabilidade dessa igreja? De todos nós. E enquanto você não assumir a sua responsabilidade com o corpo de Cristo, esse corpo não vai conseguir cumprir o propósito dele aqui nessa terra. Cara, Deus deu uma visão para ele. Tem algumas coisas que ele entende. Tem outras coisas que ele está entendendo ainda. E tem outras coisas que ele vai entender lá na frente ainda. Porque ao longo da jornada a gente faz besteira. Tudo isso é muito natural. Mas o que eu quero dizer para você é que no reino de Deus tudo faz parte de um processo. Deus esclarece, depois Deus estabelece e depois Deus traz a expansão. Primeiro esclarece, depois estabelece, depois vem a expansão. Talvez vocês estão vivendo uma temporada aonde Deus está esclarecendo muitas coisas para vocês, aonde a visão está se tornando clara, aonde o pastor e a pastora eles estão compartilhando o coração deles com vocês. Mas eu quero te dizer uma coisa: só vai estabelecer e só vai expandir se primeiro esclarecer.
Não adianta você ter pressa e você querer acelerar os processos. Por quê? Porque há um tempo determinado para todas as coisas. Agora, clareza diz respeito à revelação. Revelação diz respeito ao Espírito Santo. E o Espírito Santo diz respeito à oração. E eu tenho uma palavra profética para vocês, I Am Church. Quem é I Am Church aqui? Quem faz parte desse corpo aqui? Eu tenho uma palavra para vocês. Se vocês querem ter clareza na identidade, no propósito de vocês, na visão de vocês como igreja, vocês precisam ser uma igreja que é fundamentada em oração. Aonde estão os líderes dessa casa? Faz um sinal assim com a sua mão. Se vocês não forem líderes que são fundamentados em oração, essa casa aqui vai padecer por causa de vocês. Sabe, às vezes a gente tem muitas habilidades humanas, mas a gente tem pouca oração. Pastor Ivan, pastora Jaque, se vocês forem fracos em oração, vocês serão fracos em tudo. Mas se vocês forem fortes em oração, vocês vão ser fortes em todas as outras coisas. A revelação, a clareza, ela vai vir através do caminho da oração. Leonard Ravenhill, ele diz uma coisa: um pastor que não ora no mínimo 2 horas por dia, ele não vale um vintém. Agora deixa eu te falar uma coisa, a responsabilidade de ter uma vida de oração não é apenas dos pastores. Porque quando eu falei assim, quem é a I Am Church? Você levantou a mão. Quando Jesus leva Pedro, Tiago e João para o Getsêmani, e ele vai adiante, e ele está suando lágrimas de sangue, porque ele está prestes a morrer numa cruz. Quando ele volta, ele acha como os discípulos? Como? Dormindo. E o que Jesus fala para eles? Vocês não podem vigiar sequer quanto tempo? 1 hora. Cara, a igreja precisa se levantar em oração. Você quer ter um casamento forte? Seja uma mulher forte de oração. Você quer ter uma família forte? Seja alguém forte na oração. Porque se você não for forte na oração, você não vai ser forte em mais nenhuma coisa na sua vida. Sabe o que acontece? A gente quer fazer as coisas acontecer na nossa habilidade. A gente quer fazer as coisas acontecer na nossa força. Aonde estão aqueles que vão se levantar na madrugada? Onde estão aqueles que vão se levantar, dobrar o joelho e falar assim: não, eu vou orar, eu quero ter clareza, eu vou orar, eu vou orar, eu vou me posicionar. I Am Church, eu digo para vocês, até quando vocês vão ficar dormindo? Será que vocês não podem orar e vigiar 1 hora sequer? É com você. Por quê? Porque você quer vir na igreja no domingo e falar: pastor, ora por mim, pastor, traz uma revelação para mim. Deixa eu te falar, Deus ele quer falar com você. Deus ele quer falar com você face a face. Você não precisa de um mediador, não. Entrai, pois, confiadamente, ousadamente. A igreja, ela prefere vir e ouvir uma mensagem de Deus do púlpito. Mas Jesus disse: quando você orar, você entra no seu quarto e fecha a porta. Essa igreja, ela precisa ser uma igreja forte em oração, antes que a lâmpada se apague. Eu tenho uma palavra profética para essa igreja. Muitas igrejas nessa cidade, elas já começaram com um coração puro, elas já começaram com um coração genuíno. Elas começaram no Espírito, como em Gálatas, no capítulo de número 3. Mas elas começaram a se aperfeiçoar na carne. Porque não adianta a organização se não tiver uma ordenação. Não adianta vocês serem muito organizados se sobre este lugar não tiver uma ordem divina. Se os céus não estiverem sobre esse lugar. Então eu digo uma coisa para você. Cara, antes que a lâmpada se apague em Israel,
Deus precisa de Samuéis que vão se levantar e dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui, fala, porque o teu servo ouve. Porque Deus já levantou outras igrejas nessa cidade, que perderam o time, porque começaram no Espírito e se aperfeiçoaram na carne. E se nós não formos fortes em oração, tudo isso daqui vai ser só um movimento, vai ser só entretenimento. E amanhã aqui só vai ter um monumento de uma glória que veio e de uma glória que foi embora. Mas em nome de Jesus, nós vamos nos levantar em oração para dizer que isso não vai acontecer em nome de Jesus. Se você vai se levantar em oração, levante a sua mão aí e se comprometa. Faça um compromisso pessoal com Deus agora. Se você vai se levantar em oração, é hora da igreja se responsabilizar. Por quê? Porque eu fico querendo que o púlpito se responsabilize comigo, mas eu não quero me responsabilizar com as coisas de Deus. Deus, Ele deu uma mensagem para os pastores de vocês. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Talvez hoje você senta aqui e você vê a casa quase cheia. Talvez hoje você vê aqui esse lugar agradável e você pensa que é fácil. Mas eles enxergaram tudo isso daqui antes disso acontecer. E Deus, Ele sempre vai honrar pais de um movimento. Eliseu, ele teve a unção dobrada de Elias. Mas, quando há uma profecia sobre a vinda de Jesus, o profeta Malaquias fala: eis que vos enviarei alguém com o espírito de Elias. Ué, mas Eliseu não foi maior? Sim, mas Deus, Ele honra os pais de um movimento. Porque os pais, Ele ajuntam tesouros para os filhos. E vocês precisam entender isso, que eles enxergaram vocês, que Deus deu uma mensagem para vocês. Agora, o que a gente precisa entender? Que talvez muitos de vocês já estão entendendo algumas coisas. E vocês têm a mesma mensagem. E falam: uau, a IM Church. Então eu vejo lá as cápsulas, eu vejo as fotos. Nós tivemos um batismo aqui incrível. Eu falo: por que nós? Porque eu faço parte disso, meu irmão. Já estava até pedindo para Jaque uma camiseta dessa da IM Church. Só que o que eu quero falar para você? Talvez você entendeu a mensagem, mas talvez ainda você não tenha o coração da mensagem. Abra comigo a sua Bíblia em Atos 4:32. Diz o quê? Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Uau! Da multidão dos que criam, o que eles tinham? Uma só mentalidade e um só coração. Ninguém considerava unicamente sua alguma coisa que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Diga, compartilhavam tudo o que tinham. Agora abra em Ezequiel 36:26. Choranaralamanaias. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Toda vez que você tem uma mensagem sem ter um coração por trás dela, isso se torna uma tradição na sua vida. Eu vou repetir aqui desse lado, talvez desse lado a galera vai me entender. Se você tiver uma mensagem, sem ter um coração por trás dessa mensagem, isso vai se transformar em uma mera tradição na sua vida. É isso que tem acontecido nos nossos dias. A gente pega mensagens de outras pessoas e nós não temos um coração por trás daquela mensagem. E aquilo é vazio.
aquilo é só uma tradição. Aquilo se transforma em um legalismo na nossa vida. Então não basta vocês conhecerem a mensagem. Qual que é a mensagem da IM Church? Eu sou a igreja. Essa é a mensagem da igreja. Por quê? Porque você é a igreja. Porque onde você está, lá no seu trabalho, no meio dos esportes, na advocacia, no tribunal, na justiça, na sala de aula, você é a igreja. Você é a igreja na cafeteria, você é a igreja no mercado, na farmácia, você é a igreja, porque onde você está, o reino. Uau, isso é demais, pastor. Essa é a mensagem. Mas e o coração por trás da mensagem? E a paixão? E o que queima dentro de você? Será que você queima por ser a igreja? É isso que fala em Ezequiel 36, 26. Darei a vocês um coração novo e porei em vós um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente as minhas leis. Uau! Fala para o seu irmão, uau! Cara, esse texto aqui é demais. Eu amo a Bíblia, mano, é demais. Eu amo a palavra de Deus. Às vezes eu pego a Bíblia assim, não sei se você já fez isso, eu fecho ela assim, eu dou um beijo nela assim. Está escrito lá em Jeremias no capítulo 15, achadas as tuas palavras, logo as comi, e elas foram gozo e alegria para o meu coração, meu irmão. Se um dia você estiver com muita fome, arranca uma página disso daqui e come, meu irmão. Essa palavra é demais, porque é isso que nós precisamos viver por esses dias. Não basta nós termos a mensagem, nós temos que ter o quê? O coração da mensagem. E eu tenho mais uma palavra profética para você, a IM Church. Vocês precisam de um novo coração nesses dias. Por quê? Porque tem coisas que às vezes nós gostamos e nós queremos viver. Mas tem coisas que não se encaixam na nossa mentalidade, nos nossos paradigmas. E a gente rejeita. Porque a gente está buscando um evangelho que se modela a nossa mentalidade. Cara, o evangelho não vai se modelar a sua mentalidade. O evangelho veio para quebrar a sua mentalidade terrena e trazer sobre a sua vida uma nova mentalidade. Não é Deus que vai se modelar a você, mas somos nós que vamos nos modelar a cultura do reino. Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Porque se vocês querem ver, pastores, essa mensagem sustentada, essa mensagem, ela precisa de um coração que sustente essa mensagem. Sabe por que Jesus, ele foi até o final? Porque o coração dele sustentava a mensagem dele. Sabe por que Pedro foi até o final? Porque o coração dele sustentava a mensagem que ele carregava. Sabe por que Estevão foi apedrejado e viu os céus abertos? Porque o coração dele sustentava a mensagem que ele carregava. E o seu coração? O que o seu coração, ele sustenta? Porque quando eu falo de uma mensagem, quando eu falo de uma visão, quando eu falo de um propósito, eu estou falando não só de um novo coração. A IM Church, quantos querem entrar aqui naquilo que Deus tem para vocês como igreja? Eu vou te dizer aqui, eu vou até subir aqui para ficar mais alto. Vocês só vão conseguir entrar naquilo que Deus tem para vocês como igreja, se vocês mudarem a mentalidade de vocês. Nesses dias, a IM Church, vocês precisam urgentemente de uma nova mentalidade. Com a mesma mentalidade que trouxe vocês até aqui, essa mentalidade não é suficiente para vocês entrarem no lugar que Deus quer levar vocês. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando eu falo de uma visão, quando eu falo de uma identidade, quando eu falo de um propósito, eu falo de uma mentalidade. E uma mentalidade define o quê? Define uma cultura. Uma cultura, ela é definida por quê? Por três coisas. Hoje eu estou de 3. Sabe por que eu estou de 3 hoje?
Por quê? Porque o Corinthians perdeu de 3. Então hoje eu estou de 3. Uma cultura basicamente é definida por 3 coisas: crenças, costumes e valores. Repita comigo: crenças, costumes e valores. Cara, uma mentalidade, ela diz respeito a uma cultura. Deixa eu te dizer uma coisa. O que é um costume? Algo que você faz habitualmente. Por exemplo, os homens. Eles não tomam banho habitualmente. É ou não é? Sim ou não? Não, aí ó. Porque às vezes não tem o Rexona 48 horas. Tem ou não tem? Sim ou não? Para que você vai tomar banho antes de 48 horas? Você vai estar gastando o produto, é ou não é? Rexona 48 horas. O que você faz habitualmente? Algo que é um hábito na sua vida. Isso é um costume. Estão me entendendo aqui? O que é um costume seu? Escovar os dentes, tomar café preto, tomar café com leite, molhar o pão no café com leite. Quem molha aqui o pão no café com leite? É ou não é? Comer fruta com arroz e feijão. Quem come aqui? Olha lá, tem gente que come. E a bananinha? Aquela banana, quando não tem mistura, irmão. Arroz, feijão, aquela banana. Mas tem que ser a nanica. Plá, plá. Xarabacandararamanaias. Oh, isso é glória, é ou não é? Uma bananinha com arroz e feijão, hã? E a farinha, e o ovinho frito. Oh, tô com fome. É ou não é? Cara, você está entendendo o que é um costume seu? Sim ou não? O costume, ele é definido pelo quê? Pela sua cultura, suas crenças, os seus costumes e os seus valores. São definidos pela sua cultura, pela sua mentalidade. O que é, na verdade, um costume? É um jeito usual de fazer algo em certa circunstância. Então, por exemplo, assim, quando começa a chover, você fala assim: desliga todas as coisas da tomada. Quem faz isso daí na sua casa? Olha lá, é ou não é? Ou fala assim, porque diante de cada circunstância, você se move de certa forma. É ou não é? Eu tinha um amigo meu, que a esposa dele, quando ficava muito nervosa, ela começava a rir. E ele falou que ele estava com ela na estrada e ela começou a rir. Daqui a pouco o carro dele capotou, meu irmão. E ela estava rindo. Por quê? Porque debaixo de algumas circunstâncias, você faz aquilo sempre. O que um costume também é? Algo que você faz com longo período, repetidamente. Isso também é um costume na sua vida. O que é um costume? O costume faz com que você construa um monte de coisas ao redor dele. Então a mentalidade que você tem, ela te faz ter o quê? Crenças. Ela te faz, né? Por exemplo, se você acredita que manga com leite morre. Se comer manga com leite, morre. Na hora. Então são crenças, são costumes e são valores. Só que você carrega isso com você. E muitas vezes isso não foi originado em Deus. E o que Deus ele quer fazer? Ele quer trazer a mentalidade do reino dos céus. Ele quer te mostrar como Ele vê as coisas. Ele quer te mostrar como Ele se move diante das circunstâncias. Porque diante das circunstâncias, quando está chovendo, quando está balançando o barco da sua vida, o que você faz? Você grita porque você está morrendo de medo. Mas sabe o que Jesus faz no meio da tempestade, Vini? Ele dorme no barco. Porque é assim que o reino funciona. Porque é assim que Ele se move. Quando alguém morre, você chora e você se desespera. Mas o que Cristo, Ele faz? Ele vai lá e Ele remove a pedra. E Ele diz: Lázaro, vem para fora.
Quando falta pão e falta comida, o que você faz? Você chama o Chapolin Colorado. Oh Deus, você me abandonou. E agora quem poderá me defender? Não, mas quando falta o pão, Jesus fala assim: senta aí e descansa. O que você tem? Você tem 5 pães e 2 peixinhos, então daqui. E Ele dá graças, e aquilo se multiplica. E aquilo não só alimenta você e uma multidão, mas aquilo vai sobrar. Por quê? Porque essa é a mentalidade do reino. Você está vendo? Diga assim comigo: as crenças do reino são diferentes das minhas crenças. Os costumes do reino são diferentes dos meus costumes. Os valores do reino são diferentes dos meus valores. Cara, eu estou acabando aqui. Vamos ficar mais um pouquinho? Sim ou não? Sim ou não? Não tem problema. Estou tranquilo. Aqui, ó. Minha esposa ali, ó, linda, está me esperando. A gente vai embora. Vamos mais um pouquinho, mais um pouquinho. Eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Deus, Ele quer mudar as nossas crenças. Ele quer mudar os nossos costumes. Ele quer mudar os nossos valores. Diga para o seu irmão: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Abra comigo Filipenses 3:20. Achamos aí? A nossa o quê? A nossa pátria, porém, está onde? Olha para o seu irmão e fala assim: a minha pátria está nos céus, cara. Diga assim: as minhas crenças, os meus costumes e os meus valores estão nos céus. Eu não aceito mais, pastor, ter na minha mente crenças, costumes e valores que os céus não tenham. Eu não quero. Eu não quero crer no que os céus não creem. Eu não quero ter valores que os céus não têm. Eu não quero ter costumes que os céus não têm. Não se trata de certo e errado. Se trata de uma realidade superior. Porque existem 2 culturas: a do céu e a da terra. E você decide que cultura que vai governar a sua mente. Pergunta para o seu irmão: qual cultura que vai governar a sua mente? Do céu ou da terra? Quem disse do céu aqui? Então agora eu vou começar a pregar. Abra comigo em Mateus 19:16. Mateus 19:16 diz assim: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Diga assim: o que me falta ainda? Diga: de tudo que eu tenho feito, Senhor, o que me falta ainda? Aí Jesus, Ele respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Uau! Vamos ler todos aí o versículo 22. Ouvindo isso, o jovem afastou-se, foi embora, triste, porque tinha muitas riquezas. Cara, aquele jovem chegou para Jesus, e Jesus dá um destino para ele. E ao invés dele se alegrar com isso, ele vai embora triste,
Por quê? Porque o coração dele estava dividido. Haviam duas culturas dentro dele: a cultura da terra e a cultura do céu. Duas sementes dentro do coração dele: a semente da terra, querendo que ele fosse avarento e cobiçoso, e a semente dos céus, querendo que ele cumprisse os mandamentos e fizesse aquilo que era reto perante o reino. Havia uma guerra dentro dele, como é uma guerra dentro de cada um de nós. Paulo fala que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Então dentro de cada um de nós existem duas culturas, existem duas mentalidades. Dentro de cada um de nós existe um Saul e um Davi. Às vezes você levanta e o Saul quer tomar conta do seu coração, mas você tem que jogar o Saul contra a espada, e você tem que começar a adorar e falar: eia, que se levante a geração de Davi, que o tabernáculo de Davi se levante. Porque dentro de nós existe uma guerra, a cultura do céu com a cultura da terra. Se você virar um pouquinho em Mateus 6, no verso 19, diz assim: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e não furtam. Porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Diga para o seu irmão: onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Versículo 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vocês não podem servir a Deus e a mamon. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não tem problema nenhum com o dinheiro. Amém? Que isso fique bem claro para você. Porque o problema não é o dinheiro, mas o problema é o lugar que o dinheiro ocupa no seu coração. O problema é o lugar que as coisas ocupam no seu coração. O problema não é ter as coisas, mas o problema é as coisas te terem. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 9 e 10, diz assim: aqueles que querem ficar ricos caem em grande perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Deixa eu te dizer uma coisa: se nós queremos denunciar, quantos querem ver o espírito de Mamon cair por terra dessa cidade aqui de Vinhedo? Quantos querem ver os moradores de rua saírem das ruas? Quantos querem ver os moradores de rua saírem da rua e sentarem aqui dentro dessa igreja? Quantos querem ver? Quantos querem ver? Quantos querem ver os moradores de rua nos nossos púlpitos pregando o evangelho? Então nós precisamos nos levantar como igreja. Nós precisamos nos levantar como igreja. Se nós queremos ver o espírito de Mamon cair por terra nessa cidade, nós precisamos nos levantar diferente, nós precisamos denunciar ele. Porque não adianta nós ficarmos falando e nós nos movermos debaixo das mesmas crenças, costumes e valores que a terra, ela caminha. Sabe o que acontece, irmão? Gerson, nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos. Em 2 Reis, no capítulo 5, quando Naamã, ele vai embora, e Geazi vai atrás dele buscar o tesouro dele. O que acontece quando Geazi volta? Ele volta leproso. Porque os valores dessa terra, eles trazem consigo lepra. E nós precisamos entender isso, meu irmão, que nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos. Quando o povo de Israel saiu da terra do Egito, o que os egípcios deram para eles? Ouro, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. E o que eles levantam como um ídolo para eles? Em Êxodo 32, um bezerro de ouro. Porque normalmente aquilo que Deus te dá se transforma em um ídolo no seu coração.
Você pede para casar. E quando você casa, você deixa de vir na igreja para ficar curtindo um domingo do lado do seu marido. Mas então quando o seu casamento acaba, quando o seu casamento é destruído, você vem para a igreja. Para quê? Porque você quer usar Deus para Ele restaurar o seu casamento. Porque a gente só conhece relação de troca, a gente não conhece uma relação de amor. A gente pede para Deus um emprego. Então quando Deus nos dá um emprego, a gente pega aquele emprego e a gente deixa de ir na casa do Senhor. Porque agora eu não tenho mais tempo. Então agora eu tenho que ficar viajando, agora eu tenho que ficar curtindo. Então quando você não tem R$1 no bolso, você fala assim: Senhor, se eu tivesse hoje, eu te daria tudo que eu tenho. E aí Deus te dá um emprego, Deus te dá valores, e você tem um valor lá depositado na sua poupança. Então naquele dia Deus vem e fala para você: Deus, olha, me dá tudo que você tem de oferta. E você fala assim para Deus: não, isso daqui é muito. Deixa eu te dizer uma coisa, você só tem algo para dar para Deus porque Ele te deu um dia alguma coisa, meu irmão. É aquilo que Davi fala em 1 Crônicas no capítulo 29. Quem somos nós, Senhor, para te dar alguma coisa? Porque tudo vem de ti, tudo vem das tuas mãos. Cara, nada do que você tem é seu, até que esteja totalmente entregue no altar dele. Sabe por que você tem medo de perder as coisas? Porque ainda você não entregou para Deus. A gente ora, a gente até canta, fala: Senhor, tudo é teu. Mas na verdade, na prática, isso não é verdade. É incrível porque o Gregório McNulty, ele faleceu. E agora todo mundo fala: oh, cara, o Gregório é um profeta. Todo mundo ama o Gregório. Mas quando ele ia pregar nas igrejas, muitas vezes ele era deixado para dormir na rua, porque não pagavam um hotel para ele. Sabe por quê? Porque muitas vezes ele veio aqui e ele falava assim: os ímpios, eles falam mentiras, mas os crentes cantam mentira. Então ninguém gostava de ouvir aquela mensagem, porque a mensagem, como Paulo diz para Timóteo, a mensagem dos últimos dias causa comichão no ouvido das pessoas. Porque às vezes a gente quer ouvir algo que massageie o nosso ego. A gente quer ouvir algo que seja agradável para a nossa alma. Cara, mas eu tenho um compromisso com a verdade. E eu tenho certeza que essa mensagem, ela vem aqui hoje com um peso para transformar a sua vida, para desatar a sua vida. Sabe por que eu prego essa mensagem? Cara, porque eu te amo. Porque eu amo essa cidade. Porque eu amo essa igreja. Porque eu não estou aqui por causa de uma oferta. Porque eu não estou aqui por causa de um lanche depois do culto. Sabe, eu podia estar lá com as minhas filhas, brincando com elas. Porque eu amo isso. Eu amo jogar videogame com as minhas filhas. Eu amo assistir com elas. Eu amo sentar no chão e brincar com as minhas filhas. Eu podia estar em qualquer lugar agora, mas eu estou aqui, eu não estou aqui por causa de dinheiro, mas eu estou aqui por causa de um propósito, irmão. E é por isso que eu tenho autoridade para denunciar Mamon nessa cidade. É por isso que eu quero te convidar, para que nós possamos denunciar essa estrutura nessa cidade. Porque se nós nos tornamos parecidos com o Mamon, quando nós adoramos a Ele, quando nós adoramos a Deus, nós nos tornamos parecidos com Ele. Talvez você não conhece a minha história, e você me vê aqui pregando, você não sabe de onde eu vim. Mas eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei que um dia o Senhor me tirou das ruas. Eu sei que um dia o Senhor me tirou das drogas. Eu sei que um dia a minha vida estava sem esperança. E eu sei de onde o Senhor me tirou. E sabe por que eu estou aqui? Porque eu creio no Evangelho. Porque eu creio nessa palavra. Porque eu creio nessa verdade. Eu creio naquilo que eu estou pregando aqui. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu não quero ter nada que eu não possa entregar para Deus. Você talvez não me conhece,
Mas tem pessoas que caminham comigo há 10 anos, há 15 anos, e eu não sou um bom, eu sou um homem como você, meu irmão, mas eu decidi viver o Evangelho. Sabe por quê, meu irmão? Porque o Evangelho, essa palavra é tudo que eu tenho. Está aqui, ó, minha esposa. Quando nós estávamos para nos casar, nós dois trabalhávamos, e a gente tinha uma renda aproximada, os dois juntos, de R$1.000. E a gente ia se casar em maio de 2001. Quando foi em dezembro do ano 2000, a empresa que eu trabalhava me mandou de férias, e eu ia ser mandado embora, faltando 5 meses para eu casar. Então quando eu recebi o dinheiro das minhas férias, tinha algumas coisas para eu pagar do casamento, e eu estava orando, e eu falei para Deus: Deus, olha, me dá suprimento e tal. Sabe o que Deus falou comigo? Falou assim: filho. Eu falei: fala, Deus, porque o teu servo ouve. Ele falou assim: lembra que você me falou um dia que você queria ter R$1.000 para me ofertar? Eu falei: lembro. Ele falou: então a hora é agora. Eu ia casar, aquele dinheiro era tudo que eu tinha. Então eu dei R$1.000 de oferta. Eu troquei em 10 notas de R$100 novinhas, porque eu queria dar o melhor para Deus. A minha esposa pegou a segunda parcela do 13º, preencheu o cheque dela e deu. E sabe o que aconteceu? Deus deu tudo pra gente no nosso casamento, nada faltou. Até nossa viagem de lua de mel, a gente nunca tinha viajado de avião, a gente ganhou, a gente foi para Maceió. Sabe o que faltou? Faltou um DVD. Quando eu voltei de viagem e fui trabalhar no primeiro dia, um cliente meu falou assim: Vinícius, está aqui o seu presente, eu esqueci de te dar. E quando ele me entregou, era um DVD, porque Deus, Ele não deixa faltar nada. Aí outro dia, eu estava cheio, o pastor, falei assim: cara, hoje eu estou tranquilo, porque eu não tenho nada para ofertar para Deus mesmo. Aí entrei na igreja e falei: Deus, eu te dou tudo e tal. Então o pastor começou a falar de romper os limites, romper os limites, romper os limites. Eu falei: Deus, eu estou tranquilo, porque eu não tenho nada para entregar. E chegou na hora da oferta, eu falei: Deus, eu não tenho nada para entregar. E Deus falou para mim: você tem sim? Eu falei: o que eu tenho, Deus? Sai para lá, inimigo. Ele falou: você tem o seu limite do cheque especial. Uau! E eu falei: então está aqui, Senhor. E eu dei para Deus. E naquela semana, meu irmão, era uma semana que eu tinha uma dívida para pagar. E sabe o que aconteceu? A pessoa que era acreedora, ela falou assim: olha, avisa o Vinícius que ele não precisa mais pagar, porque a dívida dele foi perdoada. Sabe o que acontece? Talvez você não me conhece, mas eu tenho uma história, e eu estou habilitado para falar sobre isso para você. Eu estou habilitado para pregar contra Mamon nessa cidade. Porque quando nós estávamos ajuntando dinheiro para comprar um apartamento, então eu estava trabalhando, estava numa vibe profissional muito legal. Então a gente comprou um carro, comprou uma Picasso 0, meu irmão. Uau! E a gente estava ali e tal. Naquele dia, ela estava indo para a igreja e Deus falou para ela: hoje é o seu último dia nesse carro. O carro tinha 7.000 quilômetros. E quando eu estava lá na hora da oração, o pastor pregou sobre adoração. E sabe o que eu falei para Deus, Vini? Eu falei: Deus, eu quero te adorar como eu nunca te adorei. Se o Senhor falar, eu vou dar até uma mortal aqui. Deus falou: você quer me adorar como você nunca me adorou? Eu falei: quero. Ele falou: então me dá seu carro. Uau! Eu falei: amor, Deus está pedindo o carro. Ela deu a chave e falou: pode dar, que Ele já falou comigo. Eu tenho um memorial diante do altar de Deus, meu irmão. Porque quem me sustenta não é ninguém, quem me sustenta é o Senhor. Sabe, eu não tenho isso desde agora. Uma vez eu estava num culto, eu era jovem ainda, solteiro. E cara,
era muito top, porque eu não tinha nem roupa para vestir, você acredita, Cássio? Eu não tinha. Então eu estava com a roupa do meu irmão, eu tava com tudo do meu irmão, mas eu tinha ganhado um tênis de um irmão da igreja, um Nike Air Force. Quantos lembram desse Nike? Um Nike preto com um símbolo branco. Quem lembra aqui? Quem é dessa época? Eu estou ficando velho aqui. Então esse dia eu fechei o olho e eu falei: Deus, eu não tenho nada para te ofertar. Deus falou: você tem sim, tira o seu tênis. E eu tirei meu tênis. Quando eu coloquei na sacolinha, meu irmão, a irmã quase caiu para frente. Eu fui embora descalço. Mas sabe aonde isso está registrado? Isso está registrado na história da minha vida. Ninguém pode roubar isso de mim, meu irmão. Ninguém pode tirar isso de mim. Sabe o que aconteceu? Eu não tinha dinheiro para comprar outro tênis. Então eu fui no bazar da igreja. Então tinha um tênis lá, número 39. E eu calço 41, 40, depende Eu falei: é esse mesmo, é só esse. Eu comprei, eu andei 4 meses com o dedo assim, meu irmão. Mas naqueles 4 meses, Deus, Ele mudou a história da minha vida no ano de 2003, meu irmão. Eu sei daquilo que eu estou falando para você. Sabe? Porque o dia que a gente ficou sem carro, teve um irmão que chegou para nós e falou assim: tá aqui, ó pastor, pode usar o meu carro o quanto tempo você quiser. E aquilo me incomodava. E eu falava assim: Senhor, porque o irmão, ele ia para a igreja de ônibus e eu usando o carro dele. Porque eu tinha uma bebezinha muito pequena, eu morava longe da igreja, eu precisava muito de um carro. Aí eu dei o lance para um consórcio que eu tinha e não consegui. Aliás, eu consegui o lance, mas não consegui o dinheiro para pagar o lance. Mas no mês seguinte, quando eu desci para o correio, havia um telegrama lá. Depois de 5 anos pagando um consórcio, eu fui sorteado. Porque Deus cuida da gente. Sabe o que eu fiz? Eu fui lá, peguei um carro zero e troquei o carro do irmão que tinha me emprestado o carro dele. E a gente levou um carro novo para ele na porta da casa dele. E ele não acreditou naquilo que ele estava fazendo. Cara, sabe o que é isso? Isso é avivamento. Eu louvo a Deus, porque os pastores de vocês aqui estavam sem carro. E de repente, o Senhor moveu uma irmã lá da nossa igreja para dar o carro para eles. Mas será que não havia ninguém aqui em Vinhedo para cuidar deles? Será que Deus precisa mandar Elias para Serepta? Porque não tem ninguém em Israel que vai falar: eu vou cuidar dos profetas. Mas Jesus falou o quê? Se você tem 2, você divide. Porque o reino é assim: eu divido, eu reparto, e então vem a multiplicação. Eu reparto, vem a multiplicação. Eu reparto, vem a multiplicação. Sabe o que eu estou falando aqui para você? Eu tenho uma história no Evangelho, meu irmão. Eu tenho uma vida no altar. Quem me conhece sabe disso. Eu não sou uma pessoa de holofortes. Eu sou uma pessoa de bastidores. Eu não sou uma pessoa de palcos e de exibições, mas eu sou uma pessoa de mesa. Às vezes ninguém precisa saber o que eu estou fazendo ou o que eu estou dando. Mas sabe o que eu quero falar para você, meu irmão? Que se nós queremos denunciar o espírito de Mamon nessa cidade, nós precisamos de uma mudança de mentalidade urgente. Porque o problema não é nós termos as coisas, mas o problema é as coisas nos terem. E tem muitas coisas que tem em você. Um dia
Eu até perdi a conta de tantos relógios que eu já dei na minha vida. Eu tô acabando agora de verdade. Verdade, verdade. Um dia eu ganhei um relógio dela de aniversário. E quando eu dei ele, irmão. Porque se Deus fala pra mim dar, eu dou. Eu dou. Aí um dia ela falou pra mim, ó, faz o seguinte, não compra mais relógio não. Outro dia eu estava com um relógio assim. Estava numa igreja. Aí Deus falou, é agora. Vai lá e entrega para o pastor. E eu fui. A Flor falou assim para mim, pai, eu gosto tanto desse relógio, você vai dar? E eu dei. Aí eu falei para minha filha assim, filha, quem cuida da gente é o papai do céu. Sabe o que aconteceu? Uma vez eu fui ministrar lá no México. E quando eu cheguei lá, o pastor lá falou assim, pastor, Deus mandou te dar uma coisa. E ele veio e me entregou um relógio. Cara, eu pus o relógio. Eu brincava no parquinho, raspava na areia, relógio e tal. Porque eu não conhecia tal. Quando eu estava vindo embora, ele falou assim, pastor, deixa eu te falar uma coisa. Esse relógio que eu te dei é um pouco caro. Toma cuidado. Eu falei, tá bom. Ele falou assim, pastor, ó, eu coloquei aqui a caixinha, a nota fiscal. Era um relógio, um Tag Heuer. Cara, quando eu olhei a notinha, eu tirei do pulso na hora. Porque Deus é que cuida de você, meu irmão. A gente está escrevendo uma história diante do altar de Deus. Você vai fazendo algumas coisas e talvez ninguém entende. Uma vez eu estava num acampamento, vou contar mais uma então. Da onde vem essa tem bastante, meu irmão. Uma vez eu estava num acampamento, Deus falou para mim assim, você vai chegar na sua casa, vai pegar todas as roupas do seu armário e você vai dar. Eu falei, uau, Deus, é o seguinte, eu vou fazer uma conta, eu vejo quanto custa, eu te dou uma oferta. Deus falou, eu não quero a oferta, eu quero suas roupas. Você vai comprar 2 calças jeans, 2 camisetas, você vai comprar 6 meias, e você vai comprar 6 cuecas, e você vai comprar um tênis, e você vai ficar com isso, o resto você vai dar tudo, porque você vai aprender a depender de mim. E quando a gente voltou do acampamento, era eu chegando com umas malas de viagem, e falava, para onde você vai? Não, eu estou trazendo aqui para a igreja, são as minhas roupas. E cara, tava um frio lascado. E eu tinha só 2 camisetas. Eu não tinha blusa. Mas então Deus começou a me ensinar o que era depender dEle. Então vinha um e me dava uma blusa. Vinha outro e comprava uma coisa e me dava. Porque às vezes para a gente aprender a humildade, a gente precisa aprender a receber as coisas dos outros também. Porque você não pode esquecer de onde o Senhor te tirou, meu irmão. Então naqueles dias, o Senhor me deixou por meses, sem poder comprar uma só peça de roupa, para que eu pudesse aprender que era Ele que cuidava de mim. Cara, deixa eu te falar uma coisa, Deus quer cuidar de você, Deus quer cuidar da sua casa, Deus quer cuidar da sua vida. Mas Ele está dizendo para você, então não ande ansioso com coisa alguma, quanto aquilo que você vai beber, ou vestir, ou comer. Mas busque primeiro o meu reino. Cuide das minhas coisas. Por quê? Porque eu vou cuidar de você. E é isso que Ele está chamando você. Abra lá em Mateus 6,33. Agora o último. Mateus 6,33. O que está escrito aqui? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus.
O que é primeiro, Gerson? Primeiro fala de prioridades. Busque em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos hoje.